Estamos felizes em poder estar juntos aqui nesta manhã. Quero agradecer aos irmãos pelas orações, esses dias que pegamos uns dias aí de descanso. Graças ao Senhor estamos de volta. Deixa eu pegar minha Bíblia que ficou aqui. Ou se um de vocês quiserem me ajudar lá, obrigado. Muito bom. Muito bem, irmãos. Bom, primeiro eu quero agradecer à igreja pela oportunidade que nós temos de falar sobre esse tema. O slide está um pouquinho escuro, mas depois deve clarear um pouco, né? Nós vamos tratar alguns domingos aqui sobre depressão e suicídio. Eu tenho alguns anos estudado um pouquinho sobre esses temas e certamente é um tema bem atual, vamos assim colocar. É um tema que tem um pouco de polêmica também e sinceramente nos últimos anos eu não tenho visto as nossas igrejas, abordarem sobre depressão e suicídio. A propósito, lendo alguns livros dentro do nosso meio, nós só temos um livro, pelo que eu vi, que trata sobre depressão, que é do irmão Samuel Davidson, que trabalha na região de Santarém, ali no estado do Pará. A propósito, é um livro curtinho, mas maravilhoso. Depois, se algum dos irmãos e as irmãs quiser esse livro, a gente pode emprestar. E sobre suicídio, por incrível que pareça, nós não temos literatura dentro do nosso meio sobre esse tema. Não encontrei, pesquisei, não encontrei algo. Se alguém depois souber, pode me indicar. Mas de outros princípios, nós temos algumas coisas que tratam sobre o assunto, Então, irmãos, nós vamos começar hoje uma série de estudos. São 5 estudos que nós vamos tratar sobre isso. E novamente eu quero agradecer aos irmãos da igreja por essa oportunidade. Então, hoje, no próximo domingo, nós vamos falar sobre depressão. No último domingo do mês, nós vamos ter a conferência aqui, e aí vamos ter um intervalo. Vamos estar aqui com o irmão Davi Ribeiro. Depois do primeiro domingo de abril, vamos falar também sobre depressão. E o segundo e terceiro domingo de abril, vamos abordar sobre suicídio. Ok? Então será uma série aí de 5 estudos. E oramos ao Senhor para que nos ajude quanto a esse tema. Eu quero nessa manhã deixar os irmãos, os adolescentes, as irmãs, no intuito de participar, de ajudar, no intuito de esclarecer dúvidas. E se eu não souber responder dúvidas, tem os professores aqui também, o Machado, o João, tem o William. E se a gente não souber, nós vamos orar ao Senhor, Às vezes tem algumas dúvidas que a gente não consegue esclarecer, então vamos orar ao Senhor, e o Senhor no tempo exato vai nos trazer o esclarecimento. Então eu gostaria de realmente deixar bem aberto para os irmãos, e com certeza as experiências, as vivências que cada um tem tido, vai agregar nesse tema que tem sido tão atual nos nossos dias. Ok? Vamos então fazer uma leitura que vai ser a leitura que nós vamos pensar nesses dias. São 3 textos que eu vou deixar aqui para a reflexão dos irmãos. Então vamos abrir primeiramente em Salmos de número 42. E se você tiver uma caneta, um lápis, um marcador, eu sugiro você marcar isso na sua Bíblia. Esses versículos. Hoje os adolescentes estão aqui com a gente. Então as primeiras perguntas vão ser para eles, Tawane? Olha só. Então eu vou pedir para vocês me ajudarem aí com a leitura.
E eu tinha um professor na escola dominical, na Heróis da Fé, que era o irmão Fraga, né? Ele corrigia a gente com as vírgulas, com o ponto final, com o ponto de interrogação. Então, vocês que estão aí, nessa fase, tem que respeitar a sinalização, porque muda tudo, né? Muda tudo. Então, vamos começar aqui com o Natanael. A gente vai ler, então, Salmos de número 42 e o versículo 5. Vamos lá. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo... Opa, Salmos 42? 41. Salmos 42 e 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Muito bem. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos agora para Provérbios. Aí o Diogo vai nos ajudar. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Esse versículo é muito interessante. Provérbios 18 e o versículo 14. Vamos lá. A gente espera, viu, Diogo? Pedrinho, achou? Então dê para nós então, Pedro. E o Diogo fica para Marcos. Vamos lá. Provérbios 18 e 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Muito bem. Que versão que é a sua Bíblia, você sabe? É uma versão diferente, não tinha visto. Não sei. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, é isso? O espírito... A corrigida diz isso? Muito bom. A minha atualizada diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Alguém tem alguma versão diferente? Não? Igual para mim. Muito bem. Vamos agora então para Marcos. Agora Marcos capítulo 14. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Muito bem. Mateus, aqui vamos aqui então, Marcos 14, o Diogo leu o 32, o Mateus vai ler para nós o 33 e a Taulândia o 34. Vamos lá, Mateus. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficar aqui e vigiar. Muito bem. Então as palavras do Senhor Jesus, observe o versículo 33, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. O perfeito Filho de Deus, o homem que não pecou, nós vemos aqui que ele sentiu o quê? Pavor e angústia. E depois ele diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que será que seja isso, né? Estar profundamente triste até a morte. Que expressão que o Senhor Jesus Cristo usou. Então esses três textos vai ficar para a reflexão dos irmãos e vai ser o nosso direcionador durante essa série de estudos. Irmãos, hoje eu gostaria de fazer aqui com todos uma conscientização sobre a depressão. Então nós vamos, mais para o fim da mensagem, entrar um pouco mais com a Bíblia, mas eu quero nesse primeiro momento apresentar alguns números, apresentar algumas situações de quem está ou quem já passou por esse estado de depressão. Vamos lá então. Existe um órgão que é chamado de Organização Mundial da Saúde,
que é a OMS. E esse órgão, nos 2 últimos anos, apresentou um relatório sobre a depressão. E ela classificou a depressão como um mal do século. Hoje, o mundo tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E dessa quantidade, 5% da população mundial, de acordo com a OMS, sofre ou trata de depressão. Ou seja, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem e tratam de depressão. 350 milhões. Agora, este número pode ser até 3 vezes maior, porque existem muitos casos de depressão que não são relatados ao médico, que as pessoas não vão atrás de tratamento. Então, este número de 350 milhões pode ser até 3 vezes maior, devido a pessoa estar no estado depressivo e não tratar. O nosso país em que vivemos, o Brasil, é o 5º país mais deprimido do mundo. O Brasil é o 5º país que tem mais pessoas que estão tratando depressão. E aqui na América Latina que nós vivemos, nós somos o primeiro país, o primeiro lugar com quantidade de pessoas que tratam de depressão. Só para os irmãos terem uma ideia, países que estão vivendo em guerra têm números inferior ao do Brasil. Por exemplo, a Síria, que constantemente está em guerra, nesse ranking que foi feito, está na posição de número 58. E o nosso país está nesta situação. Ou seja, 12 milhões de brasileiros sofrem e estão tratando de depressão nos nossos dias, de acordo com este relatório. Dentro da área da psiquiatria, a depressão hoje, ela é a doença mais diagnosticada do mundo, dentro da psiquiatria. E a depressão, ela ocupa o 4º lugar entre todas as patologias, todas as especialidades. Ela ocupa o 4º lugar entre os maiores problemas de saúde. E esse relatório também apresenta que a depressão, ela é a 2ª causa de invalidez do homem ou da mulher. Ela só perde para doenças do coração. Então, uma pessoa que tem diabetes, tem pressão alta, teve câncer, a depressão supera tudo isso. Ela leva o homem ou a mulher a estar nesse estágio de 2ª causa que gera invalidez no homem ou na mulher. A depressão, irmãos, ela vem para o rico e para o pobre, ela vem para a criança e para os adultos. A depressão, ela vem para o religioso, ela vem para o ateu, ela vem para os cristãos. Agora, tanto na sociedade em que nós vivemos, e até mesmo dentro da igreja, há algumas informações distorcidas sobre a depressão, e é por isso que nós estamos aqui, para nós aprendermos juntos, dentro da palavra, sobre esse assunto. Talvez você já deve ter ouvido muita coisa sobre depressão dentro da igreja.
Talvez não no púlpito, mas um falando sobre o outro. E é isso que nós queremos tratar um pouquinho aqui. Uma pergunta: o que é depressão? Alguém podia compartilhar o que já tem ouvido? A pessoa quer ficar isolada. Rubens? Isolamento, também confinamento. Confinamento. Vou dizer uma experiência que eu tive em casa com a Andresa. Ela ficou 2 meses trancada dentro do quarto, só chorava, não queria tomar banho, não queria falar com ninguém, não aceitava ninguém falar com ela. Sim. Só Ivan. Eu ia falar que ela falou, a depressão, a pessoa não quer conversa, ela quer ficar só isolada, não sorrir, não quer assistir nada, não quer caminhar, não quer amizade, só quer ficar isolada. Muito bem. Essa palavra depressão não existia há anos atrás. A gente ouvia falar assim: a pessoa está numa crise de tristeza, a pessoa está numa crise de nervos, a pessoa quer ficar isolada. E como é que surgiu essa palavra que tem sido tão falada recentemente? Aconteceu um fato. Na década de 90, o Congresso americano pediu para os homens e as mulheres daquela época ali, que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, eles escolherem um tema para ser estudado. E aqueles homens na década de 90 escolheram estudar o cérebro. Então a década de 90, ela ficou marcada como a década do estudo do cérebro. Você sabe qual que é a importância do cérebro, né? Da cachola, né, Natan? Nas últimas décadas, eu quero falar um pouquinho do cérebro porque está muito ligado a isso daqui. Nas últimas décadas, a ciência e a medicina, ela atestou que se o cérebro morrer, se o cérebro desativar, o coração e os pulmões, que são 2 órgãos extremamente importantes, eles não vão aguentar mais que poucas horas. É por isso que, legalmente, quando o médico atesta que uma pessoa está com morte cerebral, ela está morta. Mesmo que ela esteja sustentada por equipamentos. Mas se não tiver os equipamentos e o cérebro estiver morto, coração e pulmões não aguentarão horas. Então, o coração ele pode parar, mas se o cérebro continuar na ativa, a pessoa pode voltar a viver, entre aspas. É como nós vemos casos de parada cardiorrespiratória, que muitas vezes é feito o processo de ressuscitação, porque o cérebro ele continua mandando estímulos, ele continua direcionando os órgãos, né? E temos todo esse processo que vocês conhecem muito bem. Então, o cérebro, irmãos, ele é um alicerce. O seu cérebro, ele é a base para o comportamento humano. Eu estou aqui gesticulando, ele está mandando mensagens para a minha mão, para os meus dedos, articular, em frações de segundos, em milésimos de segundos. E eu gostaria que você guardasse isso, que o seu cérebro, ele é a sede de todos os pensamentos, de todas as emoções e sentimentos que você venha a ter. O cérebro, ele é o grande comandante
Guarde isso. Ele é o grande comandante, o controlador de todo o nosso corpo. E o que aqueles homens estudiosos chegaram à conclusão na década de 90? Que a depressão, ela é uma doença do cérebro. Ela é uma doença da mente. Então nós precisamos ter bem claro aqui nesse momento que a depressão, ela é um transtorno, ela é um distúrbio, ela é um desequilíbrio do cérebro. Recentemente agora eu estou trabalhando com remédio, né? Aí você começa a ver umas coisas assim meio interessantes. Então tem um remédio lá que eu trabalho, que ele é para finalidade de ajudar a pessoa na depressão. E o que ele faz? Quando está faltando, vou colocar aqui algum componente no cérebro, alguma sensação no cérebro, a pessoa ela toma o remédio e dentro desse remédio tem uma substituição daquele componente, para fazer com que a pessoa não sinta falta de alguma coisa ou comece a trazer uma reação. Então, quando uma pessoa ela está com o cérebro com esse desequilíbrio e vem este medicamento ou vem terapias ou outras coisas que nós vamos falar mais para frente, ele vem com a finalidade de ajudar ao cérebro a suprir essa ausência. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui de um cérebro normal com um cérebro em estado depressivo. Uma ressonância magnética que é feita com o cérebro normal e com o cérebro depressivo. Olha só. Você não precisa entender muito disso, eu também não entendo muito disso. Mas só de nós vermos aqui as cores, já dá para ver e tirar algumas ideias, né? Um cérebro normal, aparentemente com uma cor mais viva, e um cérebro depressivo, aparentemente mais danificado. E uma curiosidade, essa ressonância, alguns estudos mostram que o cérebro depressivo, com essa imagem, é muito semelhante ao cérebro de alguém que tem mal de Alzheimer. Então você começa a fazer aí algumas comparações. Irmãos, o que eu quero passar é que a ciência e a medicina, elas então reconhecem que a depressão, ela afeta os processos normais de raciocinar. A depressão ela pode chegar num estado tão profundo que a pessoa ela perde a capacidade de pensar, ela perde a capacidade de refletir com lucidez as coisas que ela está fazendo ou que tem que fazer. E aí acontecem os efeitos colaterais que os irmãos mencionaram aqui. Quando ocorre esse desequilíbrio no cérebro, isso começa a gerar sentimentos de angústia, pânico, inferioridade. Uma pessoa que está no estado de depressão, ela está sem coragem, ela se sente só, ela tem sensação de desespero, ela passa por uma profunda tristeza. Uma pessoa depressiva, ela perde o apetite, alterações no sono, baixa estima
e ela começa a ter pensamentos suicidas. Então, os estudos dizem que a depressão é como se fosse um acúmulo no corpo. É como se fosse um acúmulo na alma, no espírito. É como se fosse um lixo que você vai acumulando interiormente e você começa a sentir o peso de coisas que você está carregando. Agora, alguns pensam que a depressão ela é uma tristeza. E eu quero aqui nessa manhã alertar aos irmãos que existe uma grande diferença, embora esteja entrelados, mas existe diferença entre uma pessoa estar triste e uma pessoa estar depressiva. Acho que não sei se dá para ler bem, mas quando uma pessoa ela está triste, ela tem motivo, ela sabe por que ela está triste. E quem está triste costuma ter pensamentos que se repetem sobre aquilo. Por que aconteceu aquilo? O que houve? Agora, uma pessoa que está num estado de depressão, ela muitas vezes não sabe porque ela está daquela maneira. Então você rejeita ele próprio. Se rejeita a ele próprio. Pode estar acontecendo algo maravilhoso dentro do ambiente que ela vive, e essa pessoa continuará nesta tristeza. Quando uma pessoa ela está deprimida, nós já falamos aqui, ela começa a pensar em tirar a própria vida. Quando uma pessoa ela está deprimida, ela sente pelo menos, diz os estudos, que 2 semanas de uma tristeza profunda, uma tristeza intensa, que ela não sabe de onde vem. Então, a depressão não é uma tristeza de algumas horas, de alguns dias, não. Ela é algo que se estende durante meses, durante anos, para se tratar e para se curar. E lendo alguns depoimentos de pessoas falando sobre isso, algumas pessoas dizem que a depressão é um longo e escuro túnel sem qualquer raio de luz no final. A sensação que pessoas sentem é um deserto sozinho, sem nada para encorajar, sem esperança alguma, e parece que Deus abandonou. É o sentimento de pessoas relatando sobre isso. Então, meus irmãos, a depressão ela é algo muito mais séria do que nós podemos imaginar e do que nós podemos pensar. Agora, como começa a depressão? Eu quero pensar agora em algumas perguntas. Como começa um estado depressivo? A depressão ela pode ser causada por um grande desapontamento na vida pessoal. Ela pode ser causada por uma frustração na vida profissional. E quantas pessoas que eu vou colocar aqui que eu conheço, que nessa crise que estamos tentando sair no Brasil e que perderam seus empregos, se afundaram no estado depressivo. A depressão ela pode ocorrer também com um choque emocional ou familiar. E ontem até estava discutindo com a Carol sobre isso. Existe um alto índice
de mulheres que, ao dar à luz, vivenciam a depressão pós-parto. E aí tem uma linha da ciência que descreve muitas coisas, mas é um evento emocional tão grande na vida de uma mulher, que mexe com os hormônios e que gera este estado. Uma morte na família, uma morte de um ente querido, pode gerar um estado de depressão. Um acidente com traumas pode gerar depressão. Cobranças exageradas no trabalho. Se você analisar os asiáticos, japoneses e coreanos, que historicamente trabalham horas e horas, um dos maiores índices de suicídios que há no mundo. Excesso de trabalho, muitas vezes erros que nós cometemos na nossa vida pessoal e profissional, que nós não nos perdoamos, e que gera este desequilíbrio no cérebro. E outras razões, que até mesmo dívidas também, já veio sim, você suicidou. situações financeiras, né? Uma farmácia. Se tem as situações financeiras que podem gerar este estado. Então, irmãos, a depressão, ela é uma doença que ela afeta esta parte principal e controladora que nós temos no nosso corpo, que é o cérebro. Quando o cérebro ele está sadio, quando o cérebro ele está bom, as doenças são melhores tratadas, o corpo se recupera de uma melhor maneira, porque o cérebro ele sustenta, ele é a base, ele estimula a recuperação. Então, quando você come aquela coisinha a mais lá no almoço, fica aquele estômago lá, né, mexendo lá, o cérebro está mandando estímulos para que você comece a passar aquela situação. Quando você faz um corte no dedo, na mão, na perna, o cérebro consegue mandar estímulos para que o seu corpo se recupere. Agora, quando o cérebro está doente, é o que o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, disse. Vamos voltar lá para Provérbios? Olha lá, Provérbios 18 e 14. Vamos ler de novo. Provérbios 18 e 14. Vamos ler novamente. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E aqui, lendo alguns comentaristas dizer, nós podemos sim associar com o nosso estado, podemos associar com o nosso pensamento, com essa parte controladora do corpo, com a sã consciência. E quando o cérebro ele está sadio e o resto do corpo está doente, o cérebro sustém nesse momento. Agora, quando o cérebro está doente, diz Salomão, quem o pode suportar? Irmãos, é comum também, como foi falado aqui, as pessoas que estão com depressão recusarem a aceitar ajuda, recusarem a aceitar a ir ao médico, a tomar medicamentos. Sabe por quê?
Porque essa parte controladora, ela está danificada. E ela começa a te enganar que você não precisa dessas coisas. O cérebro ele fica trancado em problemas. Ele fica pensando em coisas negativas. E quando o cérebro está nessa situação, você não consegue comunicar, você não consegue se concentrar, você não consegue sair para dar um passeio, sair para fazer uma caminhada, você não consegue parar para estudar, para orar ao Senhor. E nós vamos ver no próximo domingo exemplos sobre isso na palavra de Deus. As dificuldades que são pequenas para uma pessoa que está no estado depressivo parecem grandes obstáculos. Muitas pessoas que estão nesse estado não conseguem se levantar de uma cama, tomar um banho, não conseguem encarar o dia, e parece que o sono, o silêncio, a escuridão, estar no quarto trancado é a melhor opção. Alguns que estão nesse estado ficam com medo de estarem sozinhos, já outros querem ficar sozinhos. Então, com toda essa situação, começa a vir as perguntas, né? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Será que Deus não está me vendo? Eu quero fazer uma pergunta agora, e eu gostaria de ouvir os irmãos e as irmãs. O crente, o cristão, pode ter depressão? Sim. Eu conversei com alguns irmãos nesses últimos anos sobre isso, e é bom a gente trocar essas experiências. Uma vez conversando com um irmão, ele me contou um relato que eu gostaria de compartilhar sobre essa pergunta. Esse irmão disse assim: Eliel, certa vez eu fui pregar num acampamento para jovens, e a primeira mensagem que eu trouxe ali foi a depressão nesse mundo atual que nós estamos vivendo. Quando terminou aquela reunião do acampamento, o irmão missionário daquela região chegou para mim e disse: essa mensagem que você trouxe, ela está errada, porque o crente não tem depressão. Eu já ouvi isso. Passou alguns meses, o irmão então interrompeu os estudos naquele acampamento, e passaram alguns meses, este mesmo irmão missionário ligou para o irmão que estava pregando, que pregou naquela ocasião, e ele disse: meu irmão, eu queria te pedir perdão por aquilo que eu te disse, que a sua mensagem sobre depressão estava errada. A minha esposa sofreu um acidente e agora ela está em profunda depressão. Aí o irmão que pregou respondeu para o missionário: a sua esposa é salva? O irmão missionário disse: sim, claro que é salva. Ah, é só para saber, eu vou orar por ela. Entenderam o contexto? É como se dissesse assim: então você disse lá atrás que o cristão não tem depressão, mas agora eu estou
te perguntando se a sua esposa é salva já que ela está em depressão. Então, se ela é salva, então é uma prova de que o cristão pode estar em depressão. Oi, Danias. Filho, não sei se você consegue me ajudar também. Lembra o que aconteceu com Judas? Quando Judas traiu o nosso Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Se nós olharmos lá no capítulo 27 de Mateus, versículo 5, fala para nós: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi seguindo os portões. Mulher, você está falando aí do céu, peraí, eu estou passando por isso. Vamos orar pelo Senhor e por todos nós. Passando isso. Tudo que você falou é certo. Você passa por isso. Irmãos, então, sobre esse fato de Judas, nós vamos pensar um pouquinho lá sobre o suicídio. Mas é comum nós ouvirmos, e já ouvimos dentro da igreja dizer, o crente não passa por depressão. Nós cristãos estamos sujeitos às mesmas coisas que os outros estão. Não é? Eu conheço o pastor presbiteriano, teve depressão, falou lá na frente, e está bem agora, foi curado com medicamentos. Sim. Tratamento, e também foi questionado sobre isso. Pastor, tem depressão, tem. E justamente, nós conhecemos irmãos consagrados ao Senhor, irmãs que passaram, lutaram com isso. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero dizer. Se contar que a pessoa que está com alguém deprimido em casa, ele também precisa de ajuda, porque é muito difícil você lidar com uma pessoa que tem depressão. E principalmente como algumas pessoas encaram como frescura. Porque hoje em dia ainda tem pessoas que encaram a depressão como algo frescura. Sim. Isso William? é muito triste. Obrigado, Silvia. William? Uma coisa bem olhando a palavra, né? Olhando quando for olhando a palavra, depressão. Né? Pressão é uma força sobre alguma coisa. A depressão é uma força que faz com que a pessoa se sinta deprimida. Olhando só a palavra. E aí, com relação à sua pergunta, é só a gente pegar o salmo e nós vamos ver quantas vezes o salmista fala: Senhor, me livra do dia da angústia. Tem vários versículos. E quando essa angústia, né, que todo crente está sujeito, né, que o próprio Senhor nos disse que nós teremos aflições aqui. Quando essa angústia passa para um nível onde essa angústia ela começa a afetar a parte cerebral, né? Seguramente o irmão vai passar por essa depressão. Então, nós precisamos pensar nisso, de muitas vezes que nós já ouvimos em conversas. Oi, Luiz. Desculpa, não vi. Terezinha? Oi, Maria, desculpa. Infelizmente eu passei por depressão, né? Uns 13 anos. E quando eu estava muito debilitada, teve uma irmã que me fez, foi na minha casa, me deu 3 secos, gavetas espirituadas, falando para mim que era falta de fé. Eu falei que pode até ser, mas no momento eu não tenho condições nem de ler a Bíblia às vezes, porque era uma coisa muito difícil. Mas eu falei para ela que eu não desejaria aquilo para ninguém, que é uma coisa muito horrível, é um medo muito grande. É uma situação que, se alguém falar para você que é uma coisa que não tem resposta, porque você não sabe explicar,
sabe falar para as pessoas o que está acontecendo com a pessoa. É muito triste. E é um medo, um pânico horrível. E isso, Só pela misericórdia do Senhor. e isso que a irmã disse, realmente nós ouvimos, né? Vamos avançar um pouquinho, porque nosso tempo também está indo. Outra pergunta que nós poderíamos pensar: Satanás está envolvido nessa doença? E às vezes nós ouvimos pessoas dizerem sobre isso, né? A pergunta que nós precisamos fazer é: quem é Satanás? O pai da mentira. Será que é só pai da mentira? Não, né? A Bíblia nos diz que uma das características de Satanás é ser o quê? O acusador. Diz-nos Apocalipse 12:10 que ele é o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava só de dia? Não, de dia e noite. Então, irmãos, o diabo, ele pode sim aproveitar qualquer fraqueza física, qualquer fraqueza espiritual, qualquer fraqueza mental, para acusar a pessoa, com o intuito dela não confiar na provisão de Deus. Eu quero lembrar de Jó. Jó nos mostra como Satanás ele pode causar todo tipo de doença na vida do povo de Deus, com o intuito, com o objetivo que você duvide do cuidado de Deus para com você. Então, nesse desequilíbrio da mente, o diabo ele pode provocar, ele pode gerar dúvidas a uma pessoa que está depressiva quanto à segurança da salvação. Será que realmente eu estou salvo? Senhor, está acontecendo isso, será que eu estou salvo? Ele pode gerar dúvidas quanto ao amor e ao cuidado de Deus. Será que o Senhor está vendo a minha aflição que eu estou passando? Ele pode gerar dúvidas a você desconfiar do poder de Deus. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim. Então, Satanás, ele não está envolvido diretamente na causa da depressão, mas ele pode, perante esta fraqueza, atormentar a vida de um filho de Deus. Eu quero lembrar aqui nessa manhã, irmãos, que o diabo, ele jamais pode ir além daquilo que é permitido por Deus. Deus marca os limites, amém? Amém. Deus marca os limites, assim como ele fez com Jó, assim como aquele espinho maligno que atormentava Paulo pôde dizer, 1 Coríntios 13:10, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Maria, aquela parte lá do Senhor, do demoniado, dos espíritos imundos, eles pediram ao Senhor permissão para entrar nos corpos. Não faz nada se Deus não permite. Verdade, muito bem lembrado. Uma outra pergunta que nós podemos pensar: a depressão é resultado do pecado? Muitas pessoas, quando estão com essa situação, começam a olhar para trás e ver: será que eu cometi algum pecado na vida e que me trouxe
esse castigo? Em Eclesiastes 9 falou sobre isso, sobre a velhice dos tempos, em que você leva uma vida desarraigada, de prazeres que não trazem satisfação ao Senhor, e aí quando você fica velho, você olha para o seu passado e fala com o Senhor: não tenho prazer nos meus dias de mocidade. Pode ser que se encaixe nesse período. E sabe, muitas pessoas são como os amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Jó estava naquela situação lastimável, né? Aí chegou aqueles 3 amigos de Jó, em vez de eles darem um suporte para Jó, começaram a dizer: olha, isso que você está passando aí, ó, é por causa disso, é por causa daquilo outro. E quantas pessoas, como o relato que a irmã trouxe aqui, a irmã Marinha, vem e diz: olha, isso aí que você está passando é por causa daquilo que você fez lá atrás, é por causa da falta de fé. Quantos, né, irmãos que vêm nessa situação dando estas sugestões? E quantos que pensam assim: não, mas eu sou espiritual demais, eu estou sempre na igreja, eu sou santo, eu não vou passar por depressão. Mero engano. Mero engano. É o mesmo erro que você pensar que todo acidente ou toda doença, como diabetes, como a pressão alta, como um câncer, como uma fratura, é resultado de pecado na vida. A depressão não é uma doença, como nós falamos? E não o é. E não necessariamente o é. E nós temos isso, irmãos, muito claro na palavra de Deus. Agora, temos um outro lado também. Qualquer uma dessas doenças que nós temos mencionado aqui, pode, observe, pode é uma possibilidade, pode ser o resultado de um pecado na vida. Eu não estou aqui cravando, mas eu estou dizendo que pode ser. Se você não cuidar bem dessa máquina aqui,